Oi, gente, boa noite. Deixa eu convidar a doutora Letícia. Ô Senhor. Doutora Letícia, não estou encontrando você. Peraí. Tudo bem, gente? Boa noite. Desculpa o atrasinho, mas como sempre, tem aquela questão do sono da minha filha. E ela demorou um pouquinho hoje. Doutora Letícia, você quer se convidar? Oi, Celina Bela. Tivemos o diagnóstico, nossa filha ela tem 16 anos. Só ontem, e confesso que em lágrimas, também senti me alívio por ter uma resposta. Que bom. Conte conosco aqui da associação. Doutora Letícia, se você me ouve, por favor. Vamos lá aqui. Doutora Letícia, me ouve? Está aí? Vamos lá, peraí. Doutora Letícia, se você me ouve, você já está no Instagram? Eu preciso que você se convide, eu não estou achando você. Você precisa estar aqui. Peraí. Ah, entrou, que bom, agora sim. Eu vou convidá-la então, tá? Vamos lá. Isso. Agora sim. Vamos aguardar. Oi, Olá, Jane, tudo bem? tudo bom? Boa Boa noite. noite. Olha, tá ali, mas assim, pé ante pé, então a qualquer momento ela pode acordar. E aí, como de praxe, eu falo para os meus queridos convidados, se por acaso ela vier aqui, eu precisar sair para colocá-la para dormir, você pode continuar falando, veja as perguntas se Tranquilo. der, vai falando, porque aqui é a vida real, né? Eu estou de hostess, de talk show, mas, na verdade, eu sou mãe de uma pessoa com a síndrome, né, de uma criança. Uhum, Então, a prioridade é ela. Muito com certeza. obrigada por você ter Imagina, aceitado o Liane. convite. Muito Obrigada obrigada. pelo convite. Nossa, isso era um sonho antigo. Eu sempre falei isso para você, que eu gostaria muito que você assim compartilhasse aos ventos o seu conhecimento, a sua expertise, que é tão importante para a nossa comunidade, das pessoas com a síndrome, principalmente das crianças que fazem muita polissonografia, dos adolescentes. Então, assim, eu estou muito, muito feliz da gente poder ter esse papo, e pelo que a gente conversou previamente, é muito extenso, na verdade, né? Talvez mereça até uma outra live mais Uhum, específica, porque, na verdade, a gente faz só umas pinceladas, né? Não tem como, não é uma aula, né? sim. Então, assim, que bom, Elimar, estou amando essas lives, que bom, é tão bom ouvir esse feedback, né? Que às vezes eu não tenho experiência, comecei a aprender assim, nesse mês intensivo de associação. Eu vou apresentar a doutora Letícia Soster, ela é neuropediatra, neurofisiologista e médica do sono, doutora em ciências pela USP, responsável pelo Laboratório do Sono Infantil do Instituto da Criança da USP, neurofisiologista do Laboratório do Sono e coordenadora da pós-graduação em sono do Hospital Albert Einstein. E aí, doutora, antes da gente começar,
Eu só me descrevo caso haja alguém com deficiência visual. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, longos, estou usando óculos de aro rosado, tenho olhos claros, e atrás de mim tem uma parede imitando tijolos e dois quadros coloridos. Quer que eu me descreva também? Posso me Por descrever? favor. Sim. Eu também sou uma mulher branca, de cabelos escuros, na altura do ombro, estou com camisa preta, não uso óculos, tenho olhos um pouco claros, marrons claros, e estou num ambiente com uma cortina atrás branca e uma prateleira na minha lateral, à minha direita branca e cor de madeira. Tá ótimo. Então vamos ao que interessa, porque esse papo é quente. Quais são os distúrbios do sono presentes na SPW? Olha, a rigor, nós podemos ter todo tipo de distúrbio do sono presente no Prader-Willi, né, na SPW. Nós podemos ter qualquer um da gama, e nós temos 7 grandes capítulos, como a ciência do sono, a medicina do sono. É uma ciência relativamente recente, ela já nasceu sob a ótica de guidelines, então esses guidelines já conseguem organizar nossas ideias. Então nós temos 7 grandes capítulos de distúrbios do sono, que vão de insônia, transtornos respiratórios, transtornos do movimento, parassonias. A criança, o adulto, o adolescente com SPW pode caminhar em qualquer um deles. Mas existem 3 que são muito típicos de quem tem SPW. Quais são esses 3? Que vão estar em 3 capítulos diferentes desses 7 que nós temos, que são os mais típicos deles. O primeiro deles, que é o mais comum, é a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono é a dificuldade de entrar o ar e sair do ar por uma obstrução. Algo obstrui essa passagem de ar. Então, aqui nós temos o pulmão, que precisa receber o ar, e para essa ventilação acontecer, tem um canal que ela tem que passar. E esse canal, por algum motivo, está obstruído. Então, a apneia obstrutiva do sono é o primeiro. O segundo é a hipoventilação. O que é a hipoventilação? Né? Ela também é uma questão respiratória do sono, mas ela é diferente da apneia obstrutiva. A hipoventilação, hipo, o próprio nome diz, é menor, é menos, né? Não é uma ausência, é menor. Ventilação. Então, se eu preciso expandir o tórax para ventilar, puxar o ar grande, colocar o ar para fora, essa ventilação ocorre um pouquinho mais curta do que seria o esperado para aquela caixa torácica. Então, é uma ventilação mais curtinha, uma hipoventilação. Nada me obstrui, o caminho, a passagem de entrada e saída do ar tá bom, mas aquela minha força necessária para pôr para fora e para sugar para dentro está comprometida. Então, o primeiro é a apneia obstrutiva, o segundo, a hipoventilação, e essa hipoventilação ela é predominante, em alguns casos exclusiva, do momento do sono. Por quê? No sono, durante a vigília, a gente tem um duplo controle de como a gente ventila, de como a gente respira. Esse duplo controle, ele é caracterizado por um controle voluntário, o que eu quero. Por exemplo, eu estou falando aqui, se eu falar muito, muito rápido, eu vou ficar cansada, eu vou diminuir minha velocidade. Então, eu tenho vontade, então eu controlo minha ventilação. Então, eu tenho controle voluntário e tenho controle involuntário, apenas neurológico. Quando a gente dorme, a gente perde o controle voluntário. Então, a gente fica só com o controle involuntário, aquele que o meu cérebro manda ventilar. E muitas vezes na criança, ou no adulto, no adolescente, eu falo criança pelo hábito de tratar crianças, né? É o hábito, desculpem. Mas vale para todo mundo com SPW. Então, essa hipoventilação vai acontecer no momento do sono pela perda do controle voluntário da ventilação. Então, é o segundo distúrbio do sono característico do SPW. E o terceiro é um fenótipo em que a criança tem maior, mais uma vez, criança, desculpa, mas a pessoa com SPW, ela tem maior propensão a ficar mais sonolenta, que é o fenótipo narcolepsia-like. O que é narcolepsia-like? Like do inglês de se assemelhar. Então, eles têm um fenótipo que se assemelha à narcolepsia. E o que é a narcolepsia? Narcolepsia dentro das síndromes que a gente fala no mundo do sono, é uma delas que causa sonolência excessiva.
só que não é apenas a sonolência excessiva. Então, é aquela incapacidade de se manter acordado sob determinadas situações. Eles também podem ter o fenômeno cataplético. O que é isso? Essa sonolência que vem da narcolepsia, ela é a intrusão de uma fase de sono, que é o sono REM. Nosso sono é dividido em duas fases, REM e não REM. O sono REM tem uma característica fisiológica. Na hora que nós estamos em sono REM, a nossa musculatura perde essa capacidade de se manter contraída, que é o que a gente chama de tônus. Tônus. É aquilo que você tem quando você encosta em você, que você não está fazendo força, mas você vê que está durinho aquele músculo. Então, Uma resistência. Exatamente. De dois tipos de fibra de músculo que ficam lá se segurando sobre o que a gente chama de trabéculas. Então, quando a gente está em sono REM, a gente fica em atonia. Todo mundo em sono REM saudável fica em atonia. Então, se eu falo que a narcolepsia é uma intrusão de sono REM, ele vai entrar em algum momento, o que vai acontecer? Em muitas das vezes, aquela atonia vai chegar e você vai cair, porque você vai ficar atônico. Então, é o fenômeno cataplético. Nem todo mundo que tem narcolepsia tem a cataplexia. E, no caso do SPW, a manifestação da narcolepsia no SPW, ela é um pouquinho mais desfigurada do que a gente vê tipicamente na narcolepsia típica, que é tipo 1. Então, a gente vê um caso um pouco mais limítrofe, onde é difícil caracterizar o fenômeno cataplético. Nem sempre a gente vê o fenômeno cataplético. E, às vezes, a gente tem só a hipersonia, né? A sonolência excessiva. Então, para resumir, para não ficar muito complicado, Liane, os nossos três distúrbios principais do sono no SPW, a apneia obstrutiva do sono, hipoventilação relacionada ao sono e fenótipo narcolepsia-like, que pode cursar com ou sem cataplexia e com sonolência excessiva. São os 3. Olha, maravilhoso, né? Complexo, obviamente, teria que ler mais vezes, né, para compreender, porque é uma gama de informações, mas ela é fundamental, principalmente para o cuidador. É isso que eu chamo a atenção. Vou citar, por exemplo, o exemplo que eu tive de bebezinho recém-nascido com a Valentina, e você me diz, por favor, em que categoria se encaixa, se encaixar. Ela, por exemplo, saiu da UTI com bastante hipotonia neonatal, foi para casa ainda com muita dificuldade de sucção, sem nenhum tipo de aparelho de manutenção de vida, de respiração, de nada, tá? Durante o sono, em 2 ocasiões, o que foi muito assustador para mim, eu peguei ela durante o sono, ela estava assim desfalecida, entre aspas. Ela não tinha reação. Eu segurei ela chamando Valentina, Valentina, sacudi e ela chorou como se ela tivesse voltado. O que pode ter sido isso? Olhando uma hipoventilação? Assim? Provavelmente não, mais provavelmente a apneia mesmo. Mas assim, olhando para trás, assim, eu incorro numa enorme chance de errar, né, sem ver detalhes, mas claro, assim, mas quando nós vemos que a criança durante o sono, dormindo, para de respirar, a gente está diante de um evento de apneia. Na criança pequena, aí com SPW ou sem, a gente tem uma chance maior de ter apneias centrais, tanto que nós somos mais condescendentes até com a marcação e com o que é valor de normalidade, o que é normal. Ai, deu uma interrompida. Não, estava tão bom. Ela não desperta Volte. frente ao evento de apneia. Ela não acorda. Voltou? Volta só um pouquinho. Voltou. Volta só um pouquinho. Dá um rewind então deixa eu voltar. Assim, durante o sono, a criança, naturalmente, como parte da maturação cerebral, tem eventos de apneias centrais. Isso é natural. Isso acontece, tá? Então, toda criança passa por isso. Qual é o detalhe da apneia central? É se a criança acorda frente ao evento de apneia central ou não. Então, ter o evento de apneia central faz parte da maturação da atividade cerebral. A criança não nasce andando, falando, sabendo. Isso é algo que vai acontecer de amadurecer o cérebro, e parte desse amadurecimento, a maior parte, passa por um processo que a gente chama de mielinização. Então, a mielinização, ela vai permitir com que a gente tenha uma atividade cerebral mais, entre aspas, madura, dentre 20 aspas, madura.
mas é pelo menos mais veloz, né? Vai ficando com maior velocidade. Até lá, a gente está aprendendo a ter um controle neural e está aprendendo a ter esse mesmo controle neural da ventilação. Então, a gente fica fazendo umas pausas centrais. Muitas vezes, a criança que tem um mecanismo de despertar mais delicado, ou pelo menos um limiar mais alto, faz a apneia e não acorda. Então, isso pode acontecer, ainda mais considerando que o SPW tem uma relação de disfunção hipotalâmica que mexe aí exatamente nesse mecanismo. Então, a gente pode ter, e é muito mais provável, Liane, que tenha sido um evento de apneia. Mas isso é muito arriscado, não é? Imagina, para a mãe. Pode ser, sim. Não, claro, com certeza. Para quem está em casa, certamente é bastante arriscado. Mas isso daí, assim, geralmente a criança vai apresentando sinais, ela vai mostrando, ela faz uma aqui, outra ali. E você vê que se você acordar a criança, conseguir despertar, ela volta. Que provavelmente foi o que aconteceu com você, né? Você mexeu nela, ela acordou, voltou. Mas eu tive de mexer bem. Foi muito assustador para mim. Por isso que é um pouco traumático, assim. E a outra questão é que não aconteceu com a Valentina, mas que eu recebo muitos relatos de mães, de crianças pequenas, né, bebês ainda, exatamente aquilo que você descreveu anteriormente, sobre, acredito que seja, nessa intrusão do sono REM. A criança, quando está brincando e tudo, mas quando está prestes a se alimentar, ela dá umas cabeçadas de sono, ela fica como se fosse mole de sono. A gente sempre precisa caracterizar bem, Liane, a sonolência excessiva, tá? A sonolência excessiva, ela pode ser pelo fenótipo narcolepsia-like, pode ser por uma hipoventilação que a criança tem e, consequentemente, ela é mais sonolenta, ela é mais devagar durante o dia também, tá? Considerando também que na progressão a gente pode ter também obesidade, né? Então, a gente também coloca nessa conta uma outra síndrome, que é a hipoventilação pela obesidade, que é a síndrome de hipoventilação-obesidade, tá? Então, são as possíveis causas de sonolência durante o dia. Mas essa intrusão, como você descreve, sabe, que a criança cai a cabeça, e principalmente sabendo que eles têm um fenótipo narcolepsia-like, e que o evento cataplético, que pode significar na infância, ele é muito de grandes grupos musculares, ele é da face, né? A criança geralmente tem a face cataplética, a musculatura um pouquinho mais caída, uma carinha de sono, sabe? A musculatura mais caída, exatamente porque a gente faz de grupos musculares isolados, diferentes do adulto, e a gente tem também aqui do tronco, da linha média, então pescoço e tronco, a criança de fato cai. Como o fenômeno cataplético na infância, não tanto na adolescência nem no adulto, mas na infância, ele está muito relacionado a uma forte emoção, a uma coisa legal, a uma coisa... Tem muita criança com cataplexia, por exemplo, não SPW, cataplexia por narco tipo 1, que durante seu parabéns, durante uma festa, cai a cabeça e cai, porque ela está feliz, porque ela está alegre, porque é algo empolgante. Se alimentar ou se comer para ela é uma coisa legal, que ela goste, né? Aí ela tem chance de fazer o fenômeno cataplético também. E ela tiver o fenótipo narcolepsia-like, ela tem sim. Então, mas isso assim, bem tenra a idade, bem bebezinho, tem essa noção de prazer, né, de alegria? Tem. Às vezes sorrindo com os pais, brincando com os pais. A gente tem criança pequenininha, mas aí narco tipo 1, né? Não SPW, narco tipo 1, com 2, 3 aninhos que faz, né? Bem pequenininho. A Isadora, a mãe da Isadora está descrevendo isso. No início da introdução alimentar, dormia durante o almoço. Ela tentava, mas o olho não ficava aberto e a cabeça caía. Ela apagava. Aí a pergunta dela, isso é narcolepsia? Não posso dizer certamente que é, mas provavelmente pode ser algo cataplético, né? Não dá, porque o diagnóstico da narcolepsia, e até da narcolepsia-like, ele é extremamente complexo. A gente tem que ver o vídeo, tem que ver a queda da cabeça, a gente tem que ver acontecendo, ver se tem essa característica de perda de atonia importante, se é sempre nesses eventos em que ele está muito feliz. Mas sim, muitas crianças têm fenótipo narcolepsia-like com SPW.
Outra pessoa dizendo, minha filha tem sempre isso. Então, doutora, os pais, as mães precisam então levar isso mais a sério e avaliar com os médicos precisam levar mais essas questões a sério? É importante chamar atenção para o fenômeno cataplético, sim, tá? É claro, não estou dizendo que todos que estão descrevendo aqui são, né? A gente precisa Uhum. avaliar cada um, realmente é bem detalhado. É, o diagnóstico é bem detalhado, o diagnóstico da narcolepsia, do evento cataplético, precisa ser muito bem avaliado. Mas sim, se você tem dúvida, se seu filho está querendo comer cabeça caindo, a gente precisa avaliar com calma, porque existem medicações que atuam de forma anticataplética, que a gente consegue tentar suprimir esse REM, e melhora bastante também no restante, porque às vezes ele pode estar tendo cataplexias que a gente não está percebendo. Como eu falei, na criança, muitas vezes são grupos musculares isolados. Eu já tive criança que tinha no ombro, que caía o ombro, né? Nossa. Então, é importante levar para o médico para avaliar, né? Mais uma Uhum. vez, não estou dizendo que são todos cataplexia, mas precisa ser visto, precisa ser conversado. Claro, claro, porque como é muito complexo, né, precisa chamar a atenção, né? É, Essa relação, porque eu compartilhei com você um documento que foi feito no final do ano passado, em 2020, onde no qual houve uma reunião de pessoas representantes de doenças raras que tinham o sono como sintoma, como causa, talvez, de algum problema nesse leque da doença. E havia representantes também da síndrome de Prader-Willi. E lá eles ressaltavam algumas questões que eu achei muito interessante nesse documento, e uma delas foi essa relação de causa ou efeito, né? O que vem primeiro? Será que o sono é responsável pela fome e pelas questões do comportamento, ou a síndrome já cursa com essa questão da hiperfagia, da fome, da obsessão alimentar e das questões comportamentais, e o sono só agrava, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eles ficaram com bastante dúvida com relação a isso, para ressaltar a importância do sono, talvez como causa primária e não como uma consequência dessa situação, principalmente na síndrome de Prader-Willi. Liane, se eu for te falar da minha impressão pessoal e do que eu tenho de estudos e os trabalhos que a gente faz com Prader-Willi, as pesquisas, você conhece as nossas pesquisas lá no HC com Prader-Willi, com a Ruth, acho que a Ruth até está aqui, não sei se está, se Ruth, se tiver, oi. É, a gente tem sim do próprio Prader-Willi, né? Então é do próprio Prader. A questão é, o sono sempre será um agravador. Dificilmente ele vai ser causa. Quando ele vai ser a causa de um problema maior? Naquelas três situações que eu citei para vocês. Na apneia obstrutiva, na hipoventilação e no fenótipo narcolepsia-like. Tá lá, Ruth. Então, nessas situações, realmente, aquele sintoma vai ser muito importante. Aquele sintoma de sono, por exemplo, a sonolência excessiva é do fenótipo narcolepsia-like. A, talvez assim, a menor concentração pode estar muito influenciada por uma apneia obstrutiva do sono grave, não tratada, ou não adequadamente tratada, controlada, né? Mas a própria síndrome tem suas características genéticas, a gente estuda esse fenótipo independente, tanto que a gente tem estudos até de variabilidade de frequência cardíaca comparando com crianças pareadas, paridade E e IMC, e com o mesmo grau de restante, cuja única diferença é ter ou não ter Prader, né? E a gente vê que de fato tem diferença, independente da questão do sono, avaliando o sono. Então, de fato, existe uma gama que é da própria síndrome, é da parte genética endocrinológica da síndrome, que leva a ter esses transtornos do sono, e muitas vezes o teu sintoma principal pode ser um sintoma de um transtorno do sono. Mas dificilmente ele é o causador do tudo, é essa alteração Hum. genética que é. Ele é o que você falou na segunda opção, Liane, ele é o piorador. Ele tá ali para piorar tudo, toda a história. O sono ele precisa ser levado tão a sério pelos profissionais da saúde quanto para os pais, e em que os pais precisam ficar atentos. Eu sei que é difícil falar, né? Porque de acordo com a faixa etária, mas uma pinceladinha no recém-nascido, na criança um pouquinho maior e no adolescente e adulto também com a síndrome. Em que eles precisam se atentar? Eu acho que assim, para o recém-nascido é padrão ventilatório. Isso é indubitável. Então, para o recém-nascido, para o pequenininho, é o padrão ventilatório. Muitas vezes a gente tem uma criança com SPW que é muito pequenininha e que a gente não sabe para onde ela vai evoluir. Tem crianças que a gente ventila de pequeno, tem crianças que a gente espera adolescência para chegar
a fazer ventilação, né? Então O são que que é isso, situações fazer ventilação? Não entendi. CPAP, BIPAP, Ah, cirurgia, então ai, ajudar a socorro. ventilar. Então, assim, tem crianças que a gente precisa começar mais cedo, porque o grau de hipotonia é maior, porque ela tem uma conformação facial, assim, os ossinhos do rosto diminuem a entrada e saída do ar, aquela camadinha que vai ter que entrar e sair o ar, né? Então, é uma outra situação. Então, assim, a gente sempre vai olhar primeiro no pequenininho para o padrão ventilatório, né? Então, a gente tem que saber como é o basal dele de ventilação, se ele tende a hipoventilar ou se ele já hipoventila, se ele tem questões obstrutivas ou não, e fazer uma interpretação bem detalhada de cada caso. Então, no bebê Isso pequeno, por meio da polissonografia. a polissonografia é o mais completo método para isso, né? Se a gente tivesse, por exemplo, UTIs neonatais, que é onde eles nascem, com monitorização contínua de capnografia, ou alguma coisa assim, talvez já te ajudasse a ter uma ideia do que está acontecendo e tomar outra conduta. Como isso não é muito comum, acaba que isso acaba sendo feito pela polissonografia com capnografia, né? Então, que esse é o primeiro ponto. Então, no menorzinho. Porque no menorzinho, a gente não sabe se ele é sonolento ou não. A variabilidade do que é normal de sono para uma criança pequenininha vai de 16 horas até 22 horas por dia. Então, se quem dorme 22 horas pode ser normal, eu não posso dizer que ele é excessivamente sonolento. Então, eu não consigo avaliar, né? Essa avaliação só vai começar a ficar mais fácil lá para quando ele está maiorzinho, 7, 8 anos, pré-adolescente e para a adolescência, né? Então, no bebezinho, a gente não consegue fazer essa avaliação. A gente consegue muito e prestar atenção no padrão ventilatório. E qual é o mínimo de idade que a gente pode fazer uma polissonografia? Sempre. Jura? Pode fazer desde sempre, não tem problema nenhum. Passou de recém-nascido, que recém-nascido a gente costuma fazer poligrafia pelo tamanho da cabeça, então para economizar sensores versus tamanho do bebê, dali para frente a gente já consegue colocar Já dois consegue. sensores de tórax e abdômen, já consegue colocar os sensores nasais todos, tanto cânula dupla via para CO2 e para pressão, termístor, e a gente consegue fazer completo. Então, de um mês de vida para frente, fica fácil, mas até lá pode fazer poligrafia neonatal também. Poligrafia neonatal. Também, as duas opções acontecem se você tiver todas as monitorizações à disposição. E aí, quando a criança cresce um pouquinho, a gente continua Uhum. preocupado com o respiratório, a gente tem que lembrar do GH e a relação do GH com o aumento de partes moles, e partes moles, a gente está falando de amígdala, adenoide, então a gente tem que começar a ficar de olho no ronco da criança, no sono entrecortado, então se tem uma apneia que está aparecendo por conta disso. Nesses casos, o benefício do GH é muito grande. Então, a gente tem que Uhum. tentar manter o GH de qualquer jeito. Então, a gente tem que tratar essa apneia que ele pode causar. Então, a gente tem que ser bem agressivo no tratamento da apneia, às vezes indicando cirurgia, às vezes indicando outras modalidades ventilatórias para conseguir manter ele usando, se for o caso, usar um CPAP, ou pelo menos ele tem que usar o GH, né? Então, isso é super Uhum. importante, a gente manter o uso do Uhum. GH, com todos os tratamentos que a gente precisa fazer. E lembrando que tratamento de apneia na criança não é simplesmente tirar a amígdala adenoide. A gente tem a continuação, a gente tem tratamento fonoaudiológico, tratamento odontológico para organizar tudo aquilo que aquelas partes moles podem ter desorganizado em termos de forças, de contração muscular, de crescimento de arcada dentária, de crescimento de palato. E aí, quando ele cresce mais, a gente começa a se preocupar com a sonolência. E dependendo do fenótipo, a hipoventilação começa a ficar mais clara se não foi tão clara no bebê pequenininho, né? E aí, daí para frente que a gente consegue caracterizar melhor a cataplexia, né? Eu vi que teve Uhum. muita gente falando sobre Isso. alimentação e queda de É. cabeça. Eu achei Uhum. até bastante comum, acho que pelo menos 3, 4 pessoas falaram. Então, Uhum. realmente, a gente começa a ficar mais característico, né? Quando a criança cresce mais, a gente começa a olhar com mais detalhes e enxergar esses detalhes e a sonolência excessiva, né? Então, assim, o padrão respiratório sempre vai ser nossa preocupação, principalmente em uso do GH. A gente sempre vai ficar de olho no padrão ventilatório. Tem que ficar na Uhum. respiração. E aí, o fenótipo narcoléptico vai aparecendo. Agora eu vou complicar um pouquinho a sua vida. A criança que não aceita fazer polissonografia, a criança com 6, 7, 8 anos que não aceita CPAP, BIPAP,
Como é que os pais sobrevivem? Como é que os pais dormem à Eliane, noite? é difícil, é difícil. Olha, eu vou te falar assim, isso é um caos, né? Na verdade, é um super caos. A gente tem alguns casos no ambulatório e a gente fica fazendo essa, sabe, essa tentativa de adaptação com um bom fisioterapeuta, que ajuste e que coloca uma máscara primeiro no nariz sem pressão, depois com uma pressão mínima, que faça uma rampa lenta. Então a gente tem um monte de técnica de adaptação para tentar, mas é claro que vai depender do perfil cognitivo, né? Tem Uhum. perfis cognitivos que não vão. Vou te falar que a gente tem uma experiência boa, que até crianças que você olha e fala, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Eu não vou convencer essa criança nunca. E, sabe, tem alguém que vai com um jeitinho, que vai chegando, um profissional, isso, assim, não são os pais que têm que conseguir, é um profissional, existe técnica para ir dessensibilizando lentamente o CPAP, dessensibiliza, coloca, aí no outro dia deixa ele brincar, pega, volta. Tem crianças que eu já tive que internar para fazer essa adaptação. Então ficou internada, e na internação a gente coloca um dia, tira outro, aí tem aquelas máscaras que é um pescoço da girafa, o rabo do elefante, o nariz, a tromba do elefante, Elefante. vai colocando no lúdico e vai tentando. É assim que a gente Qual, vai fazendo. qual é o profissional que faz essa dessensibilização? É o fisioterapeuta especialista em sono, que eles, no geral, são especialistas em dessensibilização. Eu tenho alguns específicos que eu mando e eles resolvem. Ainda não consegui, assim, ainda não tive insucesso nesse sentido. Já tive Uhum. no ambulatório do HC, por exemplo, crianças que não quiseram usar, mas aí passa com a gente vai devagar, a gente vai indo, ó, vem semana que vem, vamos ver se deu certo, vamos na outra, aí vamos ajustando, ajustando. Muitas vezes, Liane, a interface é a máscara que não tá legal, que ela é muito grande, assusta. A criança tem medo do barulho, né? Porque quando você liga Uhum. fora, você não liga no rosto da pessoa, ele faz barulho. Quando tá na pessoa, não faz barulho nenhum, não é para fazer barulho. Uhum. Mas aí quando tá fora, e aí assusta. Esse barulho assusta muito. Então aí o que Uhum. acontece é que as crianças ficam com medo, né? Aí a gente vai Uhum. dessensibilizando devagar. A mesma coisa vale para polissonografia. Polissonografia é difícil a gente não conseguir fazer. Mas, assim, Eu, você tem que ter um setor especializado, você tem que ter técnicos uhum. bons, tem que ter gente Uhum. que goste de criança, que mexa com criança. Você tem que ter gente adaptada a lidar com criança. Senão não adianta, senão vai ter impaciência, na verdade. É. E a avaliação da polissonografia infantil, ela é semelhante à do adulto? Por exemplo, a gente faz a polissonografia infantil em uma clínica que também faz de adulto, e os mesmos técnicos ou médicos avaliam. Uhum. É a mesma coisa ou há diferença? Elas têm uma base comum, né? A montagem, algumas coisas têm base comum, existem algumas peculiaridades da infância. Tanto a atividade elétrica cerebral é mais lenta, mais ampla, o padrão ventilatório também é diferente, a criança ventila mais rápido, né? Ela respira mais rápido, ela tem essa tendência, como eu falei no começo, a ter apneias centrais que são parte da normalidade. Para o adulto isso não é normal. Então, quem só lauda adulto vai marcar aquilo ali talvez como anormal. Então, tem que ter um Uhum. cuidado, tem que ver se tem gente que saiba laudar crianças, né? O Uhum. técnico pode ser um técnico bom tanto para adulto quanto para criança, Para né? Então, criança. acho que realmente a gente precisa ter um técnico que goste do que está fazendo, sabe? Isso que é importante. Uhum. Tem medicamento, se não tiver sucesso com essa tentativa de CPAP ou BIPAP, ou a Tem. cirurgia, mas tem algum tipo de medicamento que possa ajudar? Ajudar a No, manter o no, CPAP? não, no controle das apneias, a diminuir as apneias. Depende do tipo de apneia, Eliane. Tá? Hum. Existe um tipo de apneia que a gente pode, por um tempo curto, né? A gente não usa por muito tempo, usar uma medicação que muda o pH, o quanto o nosso líquido da cabeça, né, que é o líquor, que é o que circula a nossa cabeça, que alimenta o nosso sistema nervoso, ele tem um pH, que é o quanto ele é ácido ou não ácido, básico, né? Então é o Básico. pH dele. Então existe um medicamento que regula esse pH. O pH faz parte da regulação da nossa ventilação, do controle de oxigênio que entra e gás carbônico que sai no nosso cérebro. Então, ele ajuda naquele controle do sistema nervoso, da cabeça da ventilação, quando eu ventilo ou não. Se eu ventilo menos ou ventilo mais. Existem medicamentos que mexem nesse pH e que ajudam a gente a ventilar um pouquinho diferente, controlam algumas apneias centrais.
Só que a gente não usa por muito tempo porque ele mexe no pH do líquido cefalorraquidiano, da cabeça. Da cabeça. Então, a gente acaba utilizando por menos tempo, ou como um paliativo, ou como uma espera até conseguir adaptar, ou quando a gente está com outros sintomas, né? Alguns outros sintomas neurológicos que podem vir junto com a hipoventilação, né? Então, algumas dores de cabeça, algumas coisas assim que podem se acompanhar da hipoventilação. Aí são casos muito mais complexos que a gente não usaria só para apneia, a gente usaria para uma apneia que está me dando um sintoma muito mais amplo, né? E aí a Uhum. gente acabaria usando, a gente pode fazer uso dessa medicação. Uma questão, né, essa sobrecarga, né, até foi mencionado no documento, e também, assim, por experiência própria. Um exemplo da polissonografia, por exemplo, eu fiz uma vez, uma das primeiras vezes, ou a primeira vez na Valentina, e aí deu uma apneia muito grave nela, muito grave, né, que foi um laudo que eu fiquei Uhum. assustadíssima. Depois a gente repetiu em outro lugar e deu zero apneia. É complicado, né? Porque assim, e aí essa questão de ficar sempre tomando conta do sono da criança, você não tem capacidade de ficar acordada a noite inteira. E isso Uhum. acaba desgastando, além de todas as questões da síndrome, que dão essa sobrecarga de cuidado, essa questão da preocupação com a respiração e com o sono e com as apneias, ela causa uma sobrecarga que acaba trazendo e causando transtornos do sono nos próprios cuidadores também. Então, isso é uma questão que deveria ser mais bem, né, abordada e tudo pelos profissionais de saúde, pelos grupos de pais também, para que a gente tenha essa consciência da importância do sono para todo ser humano e principalmente nas pessoas com a síndrome. Na verdade, assim, todos os pais, eu tenho um viés, porque eu sou neurologista infantil, então imagina que eu trato crianças com questões neurológicas. Então, os pais de crianças com questões neurológicas sofrem realmente isso, essa privação crônica de sono, essa insônia que não passa, essa dificuldade de aprofundar o sono, de relaxar, de dormir, pela preocupação com a criança, né? Então, isso é uma realidade não apenas da SPW, da grande maioria das crianças que lidam com algum tipo de dificuldade neurológica, né? Com alguma questão neurológica, seja lá qual for, de que natureza for, né? Então, a gente lida bastante com isso. A questão é que, assim, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa preocupação, né, com relação ao sono do nosso filho, eu me coloco como mãe, minha filha não tem a síndrome, mas, assim, me coloco mãe, eu me preocupo com o sono da minha filha, independente dela ter alguma coisa ou não. Então, apesar da gente colocar, né, de ter essa preocupação, de ter um sono entrecortado por tudo isso, dependendo do grau de gravidade da avaliação que a gente tem, se a gente colocasse, por exemplo, um monitor, a gente ia ficar mais preocupado. Existem vários trabalhos que mostram em crianças com alterações neonatais, ventilatórias neonatais, que quando a gente monitoriza, quando não há extrema necessidade, os pais ficam mais preocupados, fazem distúrbios do sono, começam a perder a paciência com a criança, com tudo, né? Imagina que ninguém dorme bem na casa, então imagina que todo mundo é impaciente, todo mundo, né, quer as coisas de forma muito imediata. Então, ele cria realmente um ciclo vicioso muito difícil de quebrar de um sono não bem dormido. Sempre a gente fala assim, ó, a gente tem que ter uma rede de apoio. Nem todo mundo, obviamente, tem condições, mas ter uma rede de apoio, alternar as pessoas que cuidam da criança, que ficam com a criança, e sempre ter esse sono muito bem avaliado, muito bem documentado. Olha, ela tem risco de fazer alguma coisa à noite? Tem. Então a gente vai ter que colocar na balança do risco-benefício, monitorar isso ou não. Não, ela não tem risco. O risco dela é igual de uma criança habitual. Então, não precisamos monitorizar, né? Mas eu entendo o quanto isso é ansiogênico, né? Isso causa ansiedade, isso causa angústia e causa distúrbios de sono nos pais, né? Com consequentes alterações diurnas. Mas eu sempre falo, a gente precisa abordar isso em consulta, a gente sempre aborda, né? Bom, a gente é profissional do sono, mas aborda isso em consulta para ver as possíveis consequências e tentar mitigar, pelo menos, uma parte disso, né? Porque a preocupação vai existir. Mas pelo menos a gente conversar com os pais, assegurar, olha, ele está numa zona de segurança, ele tem tanto risco quanto Uhum. qualquer outro ser humano, né? Então não é um risco aumentado, ou sim é um risco aumentado, porque ele teve essa apneia, porque ele teve isso, vamos botar um CPAP, vamos botar um BIPAP, vamos ventilar. Então,
é isso que a gente faz. Então, a gente faz um segmento seriado dessa criança, avaliando seriadamente, para ir construindo até essa segurança nos pais, né? Que eles Uhum. possam ficar seguros. Olha, o sono dele está visto, é assim. Às vezes eu até espaço mais o período de avaliação dos pacientes. Às vezes eu aperto mais quando eu acho que está. Não, eu acho que não está indo para um caminho legal. Aviso os pais, e aí a gente pede para os pais se alternarem de dormir próximo à criança, ou não, vamos esperar, ou vamos fazer alguma coisa. Então, aí vai de cada caso, Liane. De cada caso, é. Mas é tão importante você falar isso, é muito importante, porque às vezes até você falar isso já acalma, ou então liga realmente um alerta para que as pessoas, né, não, eu preciso investigar, eu preciso arregaçar as mangas para eu Uhum, também ter tranquilidade. É, sim. pegando o gancho, qual a diferença de BiPAP para CPAP? Eles são. Os dois são aparelhos porque a gente chama de ventilar, né? Vulgarmente conhecido como respirar. Mas a gente Uhum. fala de ventilação, é botar vento, botar ar para dentro e ar para fora. O CPAP é uma sigla que vem do inglês. É CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Pressão positiva contínua na via aérea. Então, eu coloco Uhum. uma pressão de ar entrando para o tempo todo ali, em cada ventilação. Então, se eu tenho alguma coisa que me obstrui, ou o caminho aqui onde tem que entrar o ar está fechado, eu vou fazer qualquer coisa para abrir esse caminho. Então, vou abrir a via aérea. Então, essa é a função do CPAP. Tá? Então, ele é muito bom para obstruções. Então, a apneia obstrutiva, se você tem o mecanismo principal dessa apneia for que eu estou colabando, né, que está fechando, que esse caminho está se fechando, o CPAP vai abrir. Então, este é o CPAP. O BiPAP é bi de 2, né? PAP também, pressão positiva de via aérea, mas duas pressões. Então, eu tenho uma pressão para colocar o ar e uma pressão para puxar o ar de volta. Então, ele entra, ele põe para dentro e ele ajuda a tirar. O BiPAP vai estar indicado para as crianças que não ventilam muito bem. Então, se eu consigo até colocar para dentro, colocar para fora, mas eu tenho a hipoventilação, eu vou ventilando curtinho, eu preciso de ajuda para mandar embora esse CO2. O que é a ventilação? O oxigênio está aqui fora, entra, vai circular o nosso corpo até chegar ao cérebro, vai trocar no pulmão por gás carbônico e a gente vai botar o gás carbônico para fora. Se eu hipoventilo, é porque eu não consigo fazer essa expansão toda. Eu até puxo o ar, mas eu não consigo botar para fora. Então eu vou acumulando esse CO2 que tinha que ir embora, o gás carbônico que tinha que ir embora. E gás carbônico em excesso intoxica, dá narcose, a gente fica tonto, com dor de cabeça, não fica muito, fica sonolento. Então, esse gás carbônico não pode ficar acumulado. Lembra que eu falei no começo que a gente tem o duplo controle, o voluntário e o involuntário? Eu perdi o controle voluntário e fiquei só com o involuntário. Então, durante a noite, eu não consigo pôr para fora todo aquele gás carbônico, eu vou retendo. Então, eu começo a noite bem, no meio da noite eu vou retendo, porque eu estou ventilando curtinho. O que o BiPAP vai fazer? Ele vai colocar o ar, mas ele vai tirar também ar. Ele vai fazer uma pressão de expiração. Então, ele vai fazer o que a gente vulgarmente chama de lavar o CO2. Ele vai limpar o pulmão do CO2, não vai deixar acumular. Então, o BiPAP é indicado para quem tem componente hipoventilatório, pode ser a hipoventilação relacionada à obesidade, a hipoventilação pura da disfunção hipotalâmica do Prader, ou pode ser também hipoventilação relacionada à apneia. Você pode ter uma apneia com componente hipoventilatório. Então, isso é uma coisa. É esse que a gente vai usar o BiPAP. O CPAP, a gente vai usar para as apneias obstrutivas, tá? Que não sejam uma obstrução por uma amígdala grande, por exemplo. Se eu tenho só uma amígdala grande, eu costumo dizer para os residentes, ó, você tem uma pedra no caminho, você tem que passar pelo caminho. O que você vai fazer? Tira a pedra do caminho, né? Então, você vai tirar a amígdala, você vai tirar cornetos, adenoide, o que tiver de excesso irretirável daquele caminho. Ah, eu vou abrir um pouquinho o palato, eu vou mexer no osso um pouquinho para frente, para dar o espaço. Então, se você tem um obstáculo no caminho, você retira o obstáculo. Aí você vê o que sobra. Reabilita, né? Com fono, reabilita com odonto, tudo que você precisa para reabilitar o que ficou lá dentro.
Reabilitou, continua com a apneia, provavelmente você tem outro mecanismo. A via está fechando. Aí essa daí merece o CPAP. A gente sempre fala que na infância, ainda mais no Prader, a primeira linha não vai ser CPAP. A primeira linha vai ser abrir a via aérea de obstrutiva, tá? Vai ser abrir a via aérea. Abriu, reabilitou, continua, aí você vai pensar no CPAP, porque aí pode ter uma fraqueza muscular na tua via respiratória. Agora, se de cara já tem componente hipoventilatório desde o começo, aí aquele ali você já vai escolher um BiPAP. Você vai ter que ajudar a lavar. Não sei se ficou muito complexo, se deu para entender. Não, eu já estou aqui assim, né? Eu já estou com hipoventilação e com CO2 aqui, assim. Não, mas está maravilhoso. É uma aula maravilhosa. Eu tenho que rever tudo isso para ir anotando. Vamos agora só falar um pouquinho sobre o que acontece com a criança que tem muito sono, a criança e o adolescente que tem muito sono durante o dia. Eu li uma informação dizendo que estudos sugerem que, embora 25% das crianças muito pequenas tenham problemas do sono, esse número aumenta para mais de 80% entre as crianças com distúrbios do neurodesenvolvimento. E aí a gente vai vendo o que acontece com a criança que tem muita sonolência na escola, que tem dificuldade de seguir o circuito acadêmico, de acompanhar os colegas, dificuldade de sociabilização, todas as consequências que o excesso de sono acarreta. Eu queria ouvir você sobre isso, sobre esses números com relação às crianças com distúrbios do neurodesenvolvimento, que aumenta para mais de 80%, e sobre o que acontece com uma criança, um adolescente que tem excesso de sono durante o dia. Tá. Vamos falar das crianças com distúrbio do neurodesenvolvimento. É isso aí. Infelizmente, é o que a gente lida todos os dias. Se eu perguntar de todos os meus pacientes do consultório de neurologia infantil geral, eu vou achar 80% realmente com distúrbios do sono específicos que não tenham ido lá por conta disso. Que tenham ido lá por uma epilepsia, por uma questão genética, alguma coisa assim. Então, realmente tem. Aí tem por vários motivos, Liane. Tem pela questão de socialização. Acho que o sono é um processo muito complexo, é um processo que a gente sempre fala, o sono não é da noite, ele é das 24 horas. Então, eu preciso de sincronizadores sociais. Muitas vezes as crianças têm dificuldade de locomoção, consequentemente, têm menor atividades sociais muito marcadas, né, ou muito empolgantes para elas. Então, não tem esse sincronizador social, que é o que vai fazer o teu cérebro compreender o que é dia e o que é noite, né? Então, é um outro capítulo que é dentro do sono, é a cronobiologia. Então, fazer esse entendimento. Então, fazer com que as coisas ciclem no corpo dele, inclusive em liberações hormonais que aconteçam em forma de a cada 24 horas, que são de forma circadiana, dia, né? A cada cerca de um dia. Então, de 24 em 24 horas, a gente tem liberação de melatonina, muitas vezes os picos de grelina, insulina, leptina, cortisol. Então, todos eles têm uma liberação circadiana e que eles têm que ter horários controlados. Acontece com muita frequência que eles perdem essas sincronizações sociais por menor mobilidade, por outras atividades, às vezes menor exposição à luz solar e etc. Então tem essa questão. A outra questão é o gasto energético. Quanto mais energia eu gasto, mais eu acumulo um cansaço, que a gente chama de fator homeostático, e que ele me faz adormecer à noite. Então, as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, num geral, não todas, mas num geral, têm um gasto energético mais baixo do que a média para a sua idade. Então, eles têm menos, a gente chama de moedinha de sono para comprar à noite. Então, vai ter menos sono, tá? Uma outra dificuldade que a gente tem é a questão comportamental, que é a questão sensorial. Muitos transtornos do neurodesenvolvimento desenvolvem-se neles o transtorno do espectro autista. E o transtorno do espectro autista, ele cursa com maior sensibilidade a vários fatores, inclusive a luz. E é a luz, ou a ausência dela, que vai nos ajudar na liberação de um dos fatores circadianos mais importantes, que é a melatonina, que é um hormônio endógeno que a gente produz, né? Então, essa maior sensibilidade, ou às vezes maior sensibilidade ao meio, ao barulho, então vai impedir que ele consiga adormecer. Então, dos fatores que envolvem o processo de sono e de adormecer, as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento são faixa de risco em todos eles, né? Nas sincronizações sociais, no gasto energético e também
na maior sensibilidade comportamental, né? Então, a gente tem essa questão. Então, esse é um ponto. Então, de fato, eu não conheço essa pesquisa exatamente, mas se eu fosse te falar de forma empírica, o que eu vejo realmente é isso mesmo, né? A gente tem as crianças com transtorno de neurodesenvolvimento, elas realmente têm mais dificuldade. E aí, se eu contar que muitas vezes cursam com alterações craniofaciais, então hipoplasia do terço médio da face, o que é isso? Essa metade do rosto, esse terço meio do rosto, às vezes ele é para dentro. E se ele é para dentro, ele empurra onde aquele caminho que tem que entrar o ar, né? Então eles podem ter apneia obstrutiva, muitas vezes eles têm hipotonia, podem ter hipoventilação, então realmente eles também vão ter transtornos ventilatórios com mais frequência, tá? Então, respondendo a parte das crianças e transtornos. E a segunda pergunta, você perguntou? O que causa, né, tanto na parte de socialização, quanto nas questões da escola, O pedagógicas e impacto acadêmicas, o impacto das da pessoas que sonolência, né? têm da sonolência excessiva. É. A questão da sonolência excessiva ela é muito delicada, Liane, porque às vezes ela é muito tênue. Por que ela é muito tênue? A gente tem duas situações na sonolência excessiva. A primeira é a sonolência pura. Vamos dizer que eu tenho sonolência. Então, se eu tenho só sonolência, vou falar da narco depois, da narcolepsia e narcolepsia-like depois, mas a sonolência puramente. O nosso cérebro, ele vai ficar perdendo a sua energia, entre aspas, para se manter acordado. Então, aquela mesma área do cérebro que deveria me manter atento, ligado, prestando atenção a alguma coisa, ela está ocupada me mantendo acordado. Então, imagina você com sono, você não tem alguns lapsos de uma coisa, ou esqueci, ou não gravei, ou não vi. Então, pensa isso o tempo inteiro. É isso que acontece com quem é sonolento. Ele usa a energia para se manter acordado e não para se manter atento. Então, ele não consegue prestar atenção. Ele fica como parecendo um desatento. Mas não é aquele desatento característico da criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um desatento que ele está lá. Ele está tentando. Mas não vai, porque ele está ocupado, o cérebro dele está ocupado se mantendo acordado. Então, esse é um ponto. E aí ele perde as coisas que vão acontecendo, seja em bloquinhos ou seja contínuo. Então, isso é um efeito da sonolência excessiva. Desatenção. Mas não é aquela desatenção grande do TDAH, é uma desatenção que fica muito mais limítrofe, é mais difícil até da gente identificar, tá? Então, isso é um ponto. O segundo ponto, fenótipo narcolepsia-like. No fenótipo narcolepsia-like, que é aquilo que a gente já conversou no comecinho, né, que tem a intrusão de REM, o REM é o período do sono que a gente sonha. E quando a gente sonha, a gente tem conteúdos, né? Então, eu tenho um conteúdo onírico. Então, eu posso sonhar com, não sei, eu tô sonhando que eu tô voando, eu tô sonhando que eu tô nadando, tá, né? Algumas coisas acontecem. Então, ele pode ter um pouquinho de sono, ele tá naquela sonolência, tem um pouquinho de sono, e tem um conteúdo onírico e acorda. Ele sonhou com alguma coisa e acorda. E muitas vezes, no nosso limiar, a gente consegue ouvir o que acontece no meio, e a gente tem o que a gente chama de alucinação hipnagógica nesse momento. Então, eu tô dormindo, mas um barulho eu ouço e eu ouvi um barulho lá fora. Eu acho que foi um trovão, né? Eu imagino porque eu tô sonhando que foi um trovão. Então, eles ficam com vários momentos nessa interface que não sabe se está dormindo ou está acordado, e com um pouquinho de sonho, mas um pouquinho o meio interfere no que está acontecendo. Então, eles começam a ter essa alucinação hipnagógica, começam uma dúvida, gente, mas eu ouvi um negócio, mas ele dormiu de fato, ele ouviu, ele sonhou com aquilo e um barulho se amplificou. Então, para quem tem narcolepsia-like, tem mais esse detalhe, né? Esse detalhe de intrusão de sonho no meio da vigília junto, né? Então, assim, tem esse detalhe que às vezes dificulta e dificulta até a nossa avaliação. Então, são coisas separadas e diferentes, né? A sonolência sozinha, ela pode provocar desatenção, e quando o fenótipo narcolepsia-like, essas pequenas alucinações, a pessoa duvidar do que está ouvindo, não está ouvindo, o que está acontecendo. É muito complexo, mas é tão maravilhoso a gente ouvir, né? Para a gente poder levar a sério, prestar atenção e tudo. Sim. Eu não quero prendê-la. Que horas são, por favor? Porque senão a gente fica aqui. 9h15. Meu Deus, já tem 1 hora. Vou fazer uma última pergunta e depois eu queria umas dicas. Quando a criança está assim, mais extenuada, né, que já deu a hora de dormir, mas ela ultrapassa, e a gente percebe essa hiperatividade, essa irritabilidade, e aí assim, a Valentina começa a fazer tipo traquinagem, né, ela derruba coisas, sai correndo, ri.
Que efeito é esse? Do excesso de sono, mas que ele não está acalmando a pessoa, ele não está derrubando a pessoa, ele está fazendo o contrário, excitando. É. Na realidade, a gente sempre fala assim, que falta de sono ou sono entrecortado tem ações diferentes dependendo de quem. Na mulher, causa fadiga. No homem, causa sonolência excessiva. E na criança, agitação. Então, aquela sensação de sono para a criança, que ela vem muito do acúmulo da adenosina, daquele gasto energético, gastei energia durante o dia, acumulei adenosina, está lá. Ela é aversiva para a criança. Então, a criança ela fica irritada. Aquilo ali é ruim, aquela sensação é ruim, ela não sabe o que fazer com aquilo ali. Então, ela tem a sensação de sono e ela não sabe o que fazer. O que acontece? Ela agita mais do que antes que ela estava sem sono. Se 5h30 da tarde ela estava bem, com um jeitinho de cansado, ia jantar, quando dá 6h30, 7 horas, ligou a pilha e ela vai brigar com isso. Então, isso é um ponto super importante. Na criança, a sensação de sono é aversiva, né? O que a gente tem que fazer? Qual é o ponto disso? Num geral, a gente tem dois perfis de crianças. As crianças que conseguem se autoninar, né? Então, ela tem essa capacidade de se acalmar naturalmente. E outras que dependem de um agente. Esse agente pode ser uma chupeta, uma pessoa, um remédio, qualquer coisa, para se acalmar. Tá? Então, são perfis diferentes de crianças. As crianças que conseguem se autoninar são aquelas crianças que têm uma regulação comportamental, emocional, na verdade, não comportamental, mas emocional, um pouquinho mais elaborada. As que não conseguem, a gente tem que tentar ajudá-las, né? E o tentar ajudá-las pode até passar por remédio, mas nunca vai ser a primeira linha, passar por remédio, porque remédio sem comportamento não adianta nesses casos, que é o que a gente chama de insônia infantil. Então, na insônia infantil, a gente tem que tentar traduzir para a criança o que ela está sentindo, falar, filha, é soninho que você está sentindo, vamos ficar quietinha aqui, vem cá, colinho da mamãe, vem cá. Vamos ficar quietinha? Vamos ficar quietinha, ó. Ó, o soninho tá chegando. Olha lá, fica quietinha que ele chega. Ó, se mexeu, o sono foi embora. Não dá mais. Tem que ficar quietinha. E aí vai. E isso, mas na verdade, Liane, existem técnicas cognitivo-comportamentais que você pode aplicar também, mas o ensejo, o ponto de tudo isso é ensinar para a criança que aquela sensação aversiva não merece uma briga, uma luta, uma batalha e merece uma entrega. Então, para passar de um ponto para o outro não é fácil. Tem essas técnicas, mas o ponto geral é esse mesmo. E, de fato, a criança agita mesmo, fica mais agitada do que antes. E o que a gente tem que fazer é que a gente não pode entrar no agito junto, porque a nossa assim, se você está privada de sono, se você está cansada, se está difícil, a primeira coisa que você vai querer fazer é perder a paciência. Tá bom, filha, calma. Ou então deixar acontecer, porque você está cansada, você está sem energia para fazer isso. E é super compreensível, é super, super compreensível. Então a gente tem que ter esse meio do caminho, sabe? Tentar sair dessa bola, respira fundo e vamos lá, não, filha, isso é assim, e vai indo devagar. Mas de qualquer forma existem técnicas para isso e ótimos psicólogos bons para isso também, que fazem TCC em criança com insônia, tá? Isso é uma forma de insônia. Tem algum, eu falo que é a última, nunca é a última pergunta. Tem algum medicamento não, um suplemento, algo natural que a gente possa dar para a criança ter atenção na escola e o inverso, o oposto, que ela durma bem? Eu sei da melatonina, mas eu queria ouvir você. Olha, natural, não. Que funcione, não. E melatonina também não é natural, porque melatonina é hormônio, né? É um hormônio. Então, melatonina é um hormônio, não é natural, apesar de em alguns países serem vendidos como suplemento alimentar, aqui no Brasil vai passar a ser vendido até 0,21 miligramas, vai ser vendido como suplemento também aqui, deve sair nos próximos meses, talvez, mas ele é um hormônio. Ele é o único hormônio do corpo que não tem alça de feedback. O que é isso? Que a liberação de um não inibe o outro. Então, por isso que muita gente acaba usando indiscriminadamente a melatonina. Mas a melatonina, ela pouco tem efeito sedativo. O efeito sedativo da melatonina é muito pequeno. Sedativo que eu digo de fazer dormir. Ela tem um bom efeito sincronizador. Então, ela vai sincronizar aquilo que a gente estava falando de um dos 3 fatores que faz a gente dormir, que é o circadiano. Então, ela é um dos regentes dessa orquestra que precisa acontecer em cada tempo correto. É a melatonina. Mas ela tem esse efeito como sincronizador, só que nem sempre a gente precisa, porque às vezes a gente libera a nossa melatonina.
Então não faz muita diferença. Ela não é natural, né? Então, nenhum desses natural, só comportamento. Só o nosso comportamento sinalizando o nosso cérebro o que que tem que acontecer em cada momento. Então, não teria nenhuma medicação. Até porque iria contra todo esse conceito, que eu preciso ensinar meu cérebro a se acalmar frente àquela situação. Se eu não ensino ele a se acalmar, porque eu tô aversiva, aquela sensação de sono tá ruim, eu não ensino o cérebro a se acalmar, eu vou derrubar ele. Eu vou sedar meu cérebro. E sedando, o que que vai acontecer quando a gente ceda? A gente acostuma que, frente àquela sensação aversiva, tem que vir uma molécula para quebrar aquilo ali, né? E essa molécula, uma hora você vai querer tirar. E aí? O que que aconteceu? Qual foi a reação que você ensinou para o seu cérebro para acontecer, né? Que são os medicamentos, né? Para as pessoas que precisam do Você medicamento. usou exatamente o medicamento. Por isso que a gente sempre fala que a primeira linha de tratamento da insônia, ela é comportamental no adulto e na criança. A gente usa medicamento de uma forma muito... a gente usa, assim, o que a gente chama de insônia de ajustamento, ou insônia aguda. Só, por exemplo, eu perdi um ente querido, a coisa está estressante, está difícil, não consigo dormir. Então, ela é muito pontual, ela é muito específica. Aí, nesse caso, a gente usa medicação. Nos outros, às vezes, como uma bengala, quando a pessoa tem um fator de risco cardiovascular, aí já são outras coisas. Mas, assim, na insônia clássica, a gente vai tentar manter sem medicação o máximo que a gente conseguir, né? Ou como bengala durante uma parte de um tratamento, de um processo. Então, é o que a gente pode fazer, né? Mas o ideal é que a gente ensine o nosso corpo a reagir àquilo ali, né? A fazer essa reação. Ai, bom, ficaria aqui eu sem sono. Porque realmente, e uma coisa puxa a outra, né? Como o sono, aquilo que você falou, é muito interessante. O sono, ele não é a noite, ele faz parte de 24 horas, é muito importante. Doutora, palavras não podem agradecer. Tanto compartilhamento de conhecimento, sua boa vontade, estar aqui a essa hora, sabe? Então, assim, eu agradeço em nome da comunidade das pessoas com a síndrome de Prader-Willi, em nome da associação, em nome das mães, dos pais, dos cuidadores que se preocupam tanto. E eu estou muito grata, muito agradecida. E eu espero que a gente consiga fazer alguns projetos para que você compartilhe esse seu conhecimento para outros profissionais, que a gente possa fazer webinários ou cursos depois que a pandemia acabar, cursos presenciais, porque é tão importante que a gente possa ter uma gama de profissionais, né, com a sua profundidade de entendimento para tratar os nossos filhos. A gente precisa muito, para a gente ter noites tranquilas de sono. Obrigada, Liane. Obrigada pelo convite. Eu acho que é super importante. Não são muitas pessoas que acabam tratando o Prader, né? Aqui a Ruth, que trata também. Acho que são poucas pessoas, então a gente acaba se conhecendo, né? Todo mundo se conhecendo. Então, assim, obrigada pelo convite. Quando quiser fazer o webinar, quiser fazer série para aprender ou para ensinar isso, pode contar comigo, estou por aqui. Tá ótimo. Ai, adorei, adorei, adorei. Vou ter que rever para aprender mais. Muito obrigada por tudo, pelas dicas, pelo conhecimento. Obrigada a todos também que ficaram aqui até essa hora. Agradeço muito. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, Muito tchau. obrigada mesmo. Beijo. Tchau. Beijo.